Bom, já há alguns anos já que eu faço oficinas de cinema aqui na cidade de Batatais e cidades da região também. E numa dessas oficinas passou um menino, o Henry Queiroz, que ele levou uma proposta, porque nessas oficinas os próprios participantes sugerem ideias para que eles roteirizem e gravem os curtas-metragens deles. E o Henry Queiroz ele trouxe uma ideia que é baseada num conto dele, que ele escreveu um conto. Ela não foi executada na oficina, mas como eu gostei muito da ideia e como era uma ideia que eu achei que dava para adaptar fácil para o cinema, então eu resolvi fazer um roteiro baseado nesse conto aí do Henry Queiroz. No próprio conto existe uma característica mais mediúnica, sabe? E não que eu excluir essa forma de interpretação no curta-metragem, mas eu resolvi cair mais pro lado humano, da psicologia, de ir a fundo nas entranhas da complexidade humana, de trabalhar com essa incapacidade de aceitar a perda da filha, da mãe, e de entrar nessa loucura, nessa ilusão que conforta ela. Talvez se ela aceitasse a realidade, iria sucumbir de vez à loucura. Atenção, concentração. Está tudo certo, né? Ação! Abre a porta. Corta. Essa questão do relógio aí também foi uma coisa curiosa, porque afinal de contas a gente queria apenas um objeto de cena. E a Kelly, que foi uma assistente de direção nesse trabalho, ela mostrou um relógio vermelho, porque fazia parte da paleta de cores do quarto. E no final das contas, eu acabei utilizando como um elemento alegórico dentro do filme, né? O tempo, a passagem de tempo, a marcação dos ponteiros e tudo mais, né? E no final ele desperta de fato. Esse despertar do final seria o quê? O despertar para a realidade. E o interessante é que ela mesma que coloca esse relógio para despertar. Então, ou seja, isso existe uma alegoria aí, né, indicando que ela mesma que está reproduzindo essa loucura dentro de um círculo vicioso, uma realidade que ela entra, mas uma hora ela desperta. Ela não consegue sustentar aquilo o tempo todo, como provavelmente ela queria. Tem muitos outros elementos, diversos elementos alegóricos aí no curta, como por exemplo o Mensageiro dos Ventos também, que é uma alegoria também, né, dentro do curta. Inclusive na própria trilha sonora também foi usado elementos sonoros que remetem ao Mensageiro dos Ventos, né, e esse tilintar da loucura na cabeça da mãe, né. Essa relação foi colocada assim, então acho que isso já foi sentido tão intensamente desde a hora da gravação do set, que a própria Nina, na cena mais difícil, mais desgastante para ela, que foi o final, que ela chorou de verdade, afinal de contas, naquele instante que vocês estão vendo, não é a Nina, aquele instante realmente vocês estão vendo a mãe chorar. E para que ela não perdesse o foco, não perdesse, né, para que não perdesse a personagem ali naquela situação, naquele momento, ela mesma usava o Mensageiro dos Ventos como uma ligação, uma conexão que ela precisava. Ela passava a mão assim no Mensageiro dos Ventos, fazia ele tilintar para que mantivesse a conexão com a personagem. Que foi, Julinha? Tá tudo bem? Não consegui me pegar. Ele quem, filha? Me fala. Eu não sei. Ela esqueceu. A Nina e o Ariel, eles são atores de um grupo teatral aqui da cidade de Batatais, né? E eu já conheço o trabalho deles, inclusive com a Nina, eu já trabalhei com ela algumas vezes já. Ambos são muito profissionais, são grandes atores, e eu acho que tudo fluiu muito bem, conseguiram dar vida realmente àquilo que eu imaginava. Fiquei muito satisfeito com o resultado.
a Iris, que foi, né, a garotinha, né? E ela foi uma grande revelação lá, né, pra gente, né? Porque, afinal de contas, ela nunca tinha feito nenhum outro tipo de trabalho, assim, né, na área de audiovisual, mas ela sempre foi uma criança muito comunicativa, que tem facilidade para isso, né? A gente realmente ficou muito surpreso com o talento, com a facilidade que ela teve de assimilar as coisas. Então a gente ficou encantado com ela, né? Todos nós ficamos, né? Brincamos muito, o clima de gravação foi bastante light, né? A equipe técnica também que foi escalada para trabalhar nesse curta, na verdade eram pessoas que eu arrebanhei das próprias oficinas, né, nas quais eu ministro. Era a primeira vez que eles participavam de um projeto assim mais profissional, uma coisa mais séria, mas eles se saíram muito bem, todos eles se saíram muito bem. A equipe estava numa sintonia incrível, todo mundo se dedicou e se empenhou ao máximo, então eu só tenho que agradecer a todo mundo pelo empenho, né? Como você vê que a força de vontade às vezes chega até a superar mesmo a questão da experiência, né? Bom, dificuldades na gravação, obviamente a gente teve bastante, né? Porque é um filme que foi feito sem recurso, né? Foi feito na marra, na raça mesmo. Né? A questão de todo o cenário, locação a gente teve que arrumar com um amigo nosso, o Fúvio, que ajudou bastante também. E a gente mudou totalmente o aspecto da sala dele. A sala dele ficou irreconhecível, né? Onde a gente optou por montar o quarto da criança. Foi tudo à base de colaboração, objetos de cena, tudo a gente foi garimpando das coisas que a própria equipe tinha, que podia disponibilizar. Algumas poucos objetos assim foram comprados assim, mas a um custo muito baixo. E foi tudo assim, né? Como é feito no Brasil, né? O cinema de guerrilha, né? O cinema independente. Mas a gente gosta, né? A gente tem paixão por isso, então não é isso que vai impedir a gente de prosseguir aí, né? Fazendo mais trabalhos.